Então o texto que nós veremos hoje, irmãos, fica ali na seção final do capítulo 5. Faz parte do grande, famoso Sermão do Monte, né? O maior sermão pregado por Jesus aqui na terra. E essa é uma seção onde Jesus ele aborda diversos pontos acerca da lei que foi entregue por Deus a Moisés. Aqui Jesus ele está usando da sua autoridade, a sua autoridade divina, para falar acerca da lei. Então você vê no final do Sermão do Monte, lá no fim do capítulo 7, as pessoas maravilhadas com o ensino de Jesus e espantadas com a autoridade com a qual ele ensinou todas essas coisas. Jesus não era um simples mestre da lei, um simples professor judaico, um mero rabi. Jesus é o próprio Deus conosco, né? E como Deus, ele estava expondo a lei nesse momento aqui do sermão. Na semana passada nós analisamos o texto onde Jesus ele tratou sobre o 6º mandamento da lei, o mandamento não matarás. E ele disse que o seu discípulo, ele não deve se preocupar apenas em quebrar este mandamento. O seu discípulo, aquele que realmente o segue, ele precisa ser vigilante em relação ao mal na sua origem. Segundo Jesus, é o sentimento de raiva, o sentimento de ira que vai dar origem ao homicídio. Portanto, se você alimentar esse sentimento no seu coração contra algum irmão seu, segundo Jesus, você já está sujeito ao julgamento da parte de Deus. Não precisa só cometer o crime. Não é só no momento que você comete um assassinato. Jesus vai dizer que o sentimento em si, quando alimentado no coração humano, já está sujeito a ser julgado por Deus. E a justificativa de Jesus para isso é que Deus ele é capaz de saber o que se passa no coração das pessoas. Deus é capaz de sondar as nossas motivações e o mais profundo do nosso ser. Por isso, o povo de Deus, ele não deve cuidar apenas de cometer o crime, mas sim com o sentimento pecaminoso, que é o que provoca, de fato, a quebra deste mandamento. E o texto que nós veremos hoje, aqui de Mateus, capítulo 5, 27 a 30, Jesus vai fazer uma abordagem muito semelhante à abordagem que ele fez no 6º mandamento, mas o alvo agora de Jesus é o 7º mandamento da lei, o mandamento que proíbe o adultério. Então acompanhe comigo a leitura, Mateus 5, versos 27 a 30. Jesus diz: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Senhor, querido Deus, nós nos colocamos diante da palavra de Deus, desse texto sagrado, e nos colocamos diante dela com reverência, com profunda humildade, Deus, crendo que o que temos aqui é palavra de Deus e tem autoridade sobre nós. Prepara o nosso coração, Senhor, para receber essa exposição do texto, para receber essas verdades que a palavra de Deus nos traz, que muitas vezes são duras e que nos confrontam no mais profundo do nosso ser. Nos capacita a receber isso, não como uma afronta ao nosso orgulho, mas realmente, Deus, como algo que a gente precise buscar, que a gente precise melhorar em nossas vidas, para realmente sermos discípulos teus, para que realmente a gente possa ver as evidências do Espírito Santo trabalhando em nós. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu já disse na semana passada, se nós formos sinceros, se realmente a gente olhar com humildade para a palavra de Deus, e se a gente for analisar só os 10 mandamentos, não precisa nem analisar todo o conjunto de lei que compõe os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos chegar certamente à conclusão que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Se nós olharmos com sinceridade para o Decálogo, que é os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, nós vamos perceber ali mesmo
que nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. E a função da lei é justamente essa: fazer com que a gente reconheça a nossa incapacidade de atingir o padrão da santidade de Deus. E aí, ao reconhecer a nossa incapacidade, a gente possa trocar o nosso olhar, tirar o foco da lei e começar a procurar um Salvador. Pela lei não tem como. Pela lei não dá, eu sou incapaz. Então eu preciso de um Salvador. Eu preciso do Messias que Deus prometeu, lá em Gênesis capítulo 3. É nesse sentido, irmãos, que a lei aponta para Cristo. Ela nos conduz até esse único caminho que há para nós. Nós não podemos nos justificar pela lei, nós precisamos que alguém nos justifique. Só que agora, irmãos, ao olhar para aquilo que Cristo está falando da lei, ao ver Cristo tratando dessa lei que já nos condena, né? Que se formos sinceros, veremos que não somos capazes de cumpri-la, parece que se tornou ainda mais difícil vindo da boca de Cristo. Afinal de contas, antes a gente poderia ainda alegar, mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei. Mas será que um de nós vai poder dizer que nunca sentiu raiva de outra pessoa? Mas esse é o papel da lei. A lei nunca foi feita para ser seguida de uma maneira religiosa, para que ao cumprir os requisitos nós nos tornássemos aceitáveis diante de Deus. Jesus está mostrando que os habitantes do seu reino não pensam assim. Essa é a abordagem que eu pretendo trazer aqui essa noite. Mostrar através do texto que Jesus, ele está ensinando através da sua análise da lei, que os habitantes do seu reino, seus discípulos, eles precisam reconhecer o pecado em suas vidas, eles precisam reconhecer as consequências desse pecado. Ele ainda vai mostrar que os habitantes do seu reino precisam buscar não só uma religiosidade externa e aparente, mas eles precisam buscar pureza no coração. E também que os habitantes do seu reino precisam ter uma atitude sacrificial em busca dessa pureza. E o meu desejo, irmãos, de oração, é que a gente possa ter um entendimento equilibrado sobre o processo de salvação. Que a gente possa entender de forma equilibrada de onde provém a salvação e qual a nossa responsabilidade nesse processo. Então, segundo Jesus, os habitantes do reino, eles precisam primeiramente reconhecer o pecado e as suas consequências. Isso vai encaixar nas bem-aventuranças. A primeira delas dizia: bem-aventurados o pobre de espírito, aquele que reconhece as suas misérias. Esse é o primeiro passo para entrar no reino. E Jesus aqui ele está dizendo no verso 27, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Jesus mais uma vez cita a lei de Moisés. Vai citar os 10 mandamentos, o texto clássico de Êxodo 20, agora no verso 14, que diz apenas não adulterarás. E o mandamento aqui é muito claro. O povo de Deus não deve cometer adultério. A lei de Deus ela é perfeita. Deus enviou a lei para separar, para santificar o seu povo. Mas a lei também foi entregue, conforme Paulo vai dizer em Romanos 5:20, para que todos percebessem a gravidade do pecado. E nesse momento aqui da história, o povo de Deus, o momento onde Jesus está aqui pregando, os judeus, eles haviam perdido totalmente o sentido e o propósito da lei de Deus. Os religiosos da época de Jesus, eles tinham transformado a lei em um conjunto frio de regras que deveria ser mecanicamente seguido apenas para polir a sua aparência externa, apenas para dar uma impressão de santidade, uma impressão de pessoas religiosas. Isso é algo que pode funcionar entre nós. Eu posso passar uma aparência de alguém religioso e você achar que realmente eu sou alguém separado
e faço diferente e sou de fato religioso. Mas diante de Deus, a aparência de religiosidade não funciona. Porque Jesus conhece o que está aqui dentro. Ele conhece a nossa motivação, o porquê fazemos essas coisas. E muitos judeus dessa época olhavam para o mandamento não adulterarás, e eles de fato se preocupavam em não transgredir essa ordem, porque é uma ordem clara da lei, mas eles não se preocupavam com a origem desse pecado no coração. Para eles, certamente era errado adulterar, mas para muitos não havia problema em cobiçar outras mulheres. Da mesma forma que Jesus tratou do mandamento anterior, não matarás, os religiosos eram cuidadosos para não cometer o crime. Porém, eles não tinham nenhum problema em nutrir dentro do coração sentimentos de ódio, de raiva, de ira contra o próximo. Esse sentimento é exteriorizado na própria reação deles contra Cristo. Toda raiva, toda ira, não há problema nenhum em fazer isso. Aí vem Jesus e diz, para Deus, o sentimento que dá origem ao pecado, naquele caso o sentimento da ira, da raiva, esse sentimento que muitas vezes vem para fora como uma forma de insulto, o sentimento é tão grave como o homicídio. Ou seja, o povo de Deus, ele não deveria se preocupar só com o exterior, mas ele deveria cuidar do interior, do coração, que é onde nasce todo crime cometido. E essa conduta, que é encontrada vastamente nessa elite religiosa da época de Cristo, apenas demonstra a maneira como eles olhavam para a lei, apenas com uma preocupação externa. E essa preocupação externa denunciava o quê? Um entendimento totalmente errado sobre o pecado e as suas consequências. Esse povo olhava para a lei como um conjunto de regras que deveria ser seguido mecanicamente. E aí, ao fazer isso, ao cumprir esse conjunto de regras, eles se achariam salvos pelos seus próprios méritos. Eles se sentiriam aceitáveis diante de Deus. Então, a confiança desses homens aqui residia no cumprir as regras e não na graça. A confiança dele não estava depositada em Deus, e sim no fato deles fazerem todas aquelas coisas. Eles não tinham a fé depositada na promessa do Redentor, porque eles mesmos tentavam se redimir. Jesus, portanto, ao abordar esses pontos da lei aqui no Sermão do Monte, ele deseja mostrar que os habitantes do reino que ele veio inaugurar, eles devem usar a lei não para se tornarem justos, mas para reconhecer o pecado em suas vidas e as suas consequências. O apóstolo Paulo, um judeu do mais alto escalão, ele compreendeu isso muito bem. Nós podemos ver isso ao ler na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, verso 6, Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou como traz da NVT, a lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O que Paulo quer dizer com isso? A versão moderna de que você não deve estudar teologia ou debater teologia porque a letra mata? Não. O que Paulo está dizendo aqui é que ninguém consegue encontrar vida através da tentativa de observar, de cumprir toda a lei que havia sido escrita. A única coisa que a lei traz, segundo Paulo, é a certeza da morte e da condenação. Por isso que ela nos conduz a Cristo. Porque ela nos mostra que é impossível para o homem alcançar o padrão da santidade de Deus. A lei, ela grita na nossa cara: você precisa da graça. Você precisa de um mediador. Você precisa ser redimido. Você precisa de Cristo. E como cristãos, nós precisamos compreender isso de uma maneira a não cairmos no mesmo erro daquelas pessoas, desse grupo de religiosos do tempo de Jesus. Porque pode acontecer, irmão, de nós olharmos para os fariseus,
essa elite religiosa que era contra o assassinato, mas que odiava no seu coração, que era contra o adultério, mas que não tinha nenhum constrangimento em cobiçar com o coração. E nós devemos ter cuidado para não tomar uma atitude de condenar essa elite religiosa, mas cometer os mesmos erros. Porque muitos cristãos hoje acham que são salvos por cumprir uma série de critérios. E ao cumprir esses critérios, eles se mantêm salvos. É muito comum, irmãos, igrejas que não creem na segurança da salvação, igrejas que pregam que o cristão ele pode perder a sua salvação ao longo da caminhada cristã, e por mais que eles não admitam isso, o que eles fazem é olhar para a lei de uma maneira muito semelhante aos religiosos da época de Cristo. Na prática, as pessoas que frequentam essas igrejas com esse tipo de ensinamento, quando elas caem em algum tipo de pecado, elas consideram que perderam a salvação. Me vi em pecado, cometi algum pecado, menti, fiz qualquer coisa, perdi minha salvação. Puxa, agora eu tenho que reconquistar. Então a pessoa precisa se sentir salva de novo. E esse se sentir salvo envolve o quê? Envolve obedecer à lei para que ele se sinta aceito novamente por Deus. Isso não é exatamente a mesma coisa que os fariseus da época de Jesus faziam? Observar para a lei para que se tornassem aceitáveis. Então eu cumpro uma série de quesitos para me tornar justo diante de Deus. É o mesmo pensamento. Agora, o que a Bíblia nos ensina sobre salvação? A Bíblia nos revela que o pecado de Adão condenou todos os homens. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E aí, Deus, na sua imensa misericórdia, Ele elege um povo para a salvação. E aí Deus envia o seu Filho para ser punido no lugar daquelas pessoas que Ele elegeu. E aí Deus concede o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, a essas pessoas, para que elas possam crer e para começar uma obra de regeneração em suas vidas. Se é Deus quem opera todo o processo de salvação, como nós poderíamos perdê-la? Uma vez salvo para sempre. Em lugar algum no plano de salvação de Deus envolve merecimento. Envolve você se achar bom o suficiente para ser salvo. Em lugar nenhum na salvação envolve prática de obras que tragam méritos a nós. A obediência do cristão aos mandamentos de Deus vem de um processo natural da participação do Espírito Santo, trabalhando no nosso coração, nos regenerando diariamente. A obediência que o cristão demonstra, ela é só uma evidência da salvação. A evidência de que o Espírito Santo de Deus alcançou a sua vida com graça e misericórdia. Mas o que temos aqui, irmãos, é uma linha bem tênue. É difícil a gente ter um equilíbrio em pensar corretamente sobre a obra da regeneração, que é produzida na vida do cristão, e que nós sabemos que não há mérito nenhum nosso, é uma obra inteiramente de Deus. Mas isso não significa que nós vamos cruzar os nossos braços e esperar que a santificação seja feita sem nenhum esforço da nossa parte. Eu não vou deitar na minha cama e esperar Deus me regenerar e colocar conhecimento bíblico na minha cabeça. O ensino bíblico é de que a salvação procede unicamente da parte de Deus, mas de uma maneira que nós não conseguimos compreender. Essa mesma palavra de Deus ensina que a salvação vinda unicamente de Deus não anula a nossa responsabilidade nesse processo. Por isso que nós precisamos entender o pecado e as suas consequências. E fazer isso de uma maneira diferente dos judeus da época de Jesus.
que procuravam só manter uma aparência religiosa. Mas em nada eles se preocupavam com as consequências de um coração manchado pelo pecado. E é com isso em mente, irmãos, que nós chegamos ao segundo ponto. Os habitantes do reino precisam buscar um coração puro. E aí Jesus vai dizer, no verso 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus está demonstrando que o sétimo mandamento não aponta apenas para a condenação de alguém que cometeu o adultério, mas ele aponta também para a busca de um coração puro que rejeita a cobiça. A abordagem de Jesus, ela segue a mesma linha da abordagem anterior que ele fez ao sexto mandamento. Cristo havia dito que o homicídio é algo terrível, mas igualmente terrível é o sentimento que dá origem ao homicídio. Igualmente terrível é ter raiva, é ter ira contra alguma pessoa, porque é esse sentimento que vai provocar o crime mais lá na frente. E aqui Jesus mostra que sim, é terrível a prática do adultério, mas igualmente terrível é a cobiça que dá origem ao pecado. Portanto, o olhar para uma mulher com a intenção impura, desejando essa mulher, isso, diante de Cristo, já é cometer adultério no seu coração. A ideia que está sendo combatida aqui por Jesus no texto é muito clara. Mas esse não é um versículo fácil de ser traduzido. Essa partezinha do texto, onde diz ali, olhar para uma mulher com intenção impura, na língua original, muito provavelmente a ideia do texto é de um homem chamar a atenção de uma mulher para fazer com que ela queira adulterar com ele. Isso não altera o que Jesus está combatendo, mas essa interpretação ela traz um agravante. Além de pecar, o homem estaria fazendo outra pessoa pecar com ele. Ambos seriam adúlteros aqui no caso. Mas como disse, essa interpretação não altera a questão central. A ideia principal que está sendo combatida por Cristo é a cobiça e a intenção impura do coração. Eu creio que a melhor tradução que se aproxima do original é da Almeida Revista e Corrigida. Essa versão diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus está reforçando algo que ele já trabalhou no sexto mandamento. Os seus discípulos, aqueles que habitarão o reino, precisam não apenas cuidar da sua aparência externa. Não basta ter uma aparência de santidade ou de religiosidade. É necessário um coração puro. Algo que havia sido esquecido pelos judeus. Esse cuidado com o interior. Principalmente esses líderes judaicos, aqueles que deveriam guiar o povo no caminho do Senhor. O que Jesus está ensinando não é nenhuma novidade para esse povo. Provérbios 4:23 afirma de maneira categórica: acima de todas as coisas, guarda o teu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Já é um ensino recorrente. Jesus está apenas enfatizando esse ponto. É do coração que procede todos os males. De nada adianta nós cuidarmos da nossa aparência se o nosso coração for impuro, se o nosso coração desejar cometer pecados. E aí, se nós levarmos em conta o aspecto cultural do momento que Jesus profere aqui o Sermão do Monte, uma cultura onde a mulher praticamente não possuía voz naquela sociedade. A própria cultura judaica recomendava para as mulheres o uso do véu para que elas não atraíssem olhares masculinos. Olhando para essas questões culturais, esse aqui é um mandamento de Jesus direcionado ao homem. Você vê ali Jesus falando para o homem que cobiça uma mulher. Mas os tempos mudaram, irmãos. E além de podermos aplicar esse texto
o que o texto claramente afirma, que é o olhar cobiçoso, o olhar do homem para outra mulher com desejo. E Jesus diz que isso é tão pecaminoso quanto o ato de trair a sua esposa, o que inclusive o próximo capítulo de Mateus, nos versos 22 e 23, Jesus vai reforçar essa ideia de um coração impuro. Ele vai reforçar quanto é errado essa ideia de aparência religiosa, algo que é superficial diante de um coração que está em trevas. Então esse texto, do capítulo 6, 22 e 23, ele encaixa muito bem nisso, do homem, aquele homem que nunca traiu a sua esposa. Mas os olhos desse homem vivem cobiçando as mulheres. Então ele diz ali no capítulo 6, 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus está enfatizando que não adianta só você parecer um cristão, ter todos aqueles requisitos que a gente espera num cristão, mas o coração não ser puro. Você não trair a sua esposa, mas com os olhos cobiçar todas as que você pode. Mas hoje também, irmãos, nós não podemos tratar esse assunto como se fosse um problema unicamente masculino. Há em nossos dias um contexto bastante presente, onde muitas mulheres procuram intencionalmente atrair olhares masculinos. Seja pela maneira de se vestir, seja pela sua conduta. Então, quando uma mulher ela se veste com a intenção de atrair olhares para ela, ela está caindo neste mesmo pecado condenado por Jesus. Por isso, irmãos, que a mulher sempre deve procurar a modéstia, seja na maneira dela se vestir, seja no seu comportamento. Outro ponto importante é que essa advertência de Jesus, ela não é direcionada apenas para homens e mulheres casados. Jesus trata sobre o mandamento que proíbe o adultério, mas essa sua observação sobre esse ponto da lei expande para muito além do contexto matrimonial. Jesus aponta para todo tipo de imoralidade como uma quebra do sétimo mandamento. O homem solteiro não está livre para olhar e cobiçar uma mulher apenas porque ele não é casado. Da mesma forma, a mulher solteira não está livre para atrair olhares ou também para cobiçar só porque ela não é casada. A cobiça, aqui segundo Jesus, deve ser eliminada do coração de qualquer pessoa que deseje obedecer os seus mandamentos. Todo cristão, todo habitante do reino deve buscar ter bons olhos, buscar um coração puro, não apenas aparência, mas o interior de fato regenerado. Mas não pense os homens que vão sair ilesos dessa. Agora eu vou gastar um tempo só com os homens, já que esse texto originalmente foi direcionado ao sexo masculino. Jesus fala de um homem com um olhar cobiçoso sobre uma mulher. Irmãos, você sabe muito bem o que Jesus está falando aqui. Creio que todo homem aqui sabe muito bem o que está sendo dito. Não precisa de muita explicação. Certamente você já passou por situações assim. E tem um livro da editora Mundo Cristão que ele trata sobre a luta do homem pela pureza, onde o título que deram ao livro foi muito feliz. O nome do livro é A Batalha de Todo Homem. Eu só faria um acréscimo a esse título. Eu diria que é a batalha de todo homem que teme ao Senhor. Certamente todo homem passa por essa situação, de cobiçar, de olhar. Mas a grande maioria dos homens não tem problema com isso. Na verdade, se tornou algo totalmente normal olhar, cobiçar, desejar. E anormal é quando você não faz parte dessa arte da cobiça mundana. É por isso que eu digo a vocês, homens, que se você quer glorificar Deus com a sua vida,
Se você se deseja se tornar mais parecido com Cristo, você precisa travar uma batalha contra esse pecado. Uma batalha pesada. E ela é pesada, irmãos, porque do outro lado, nós temos o mundo inteiro querendo te fazer pecar nessa área. E essas palavras de Jesus aqui, elas nos ajudam, elas nos dão armas para lutar contra isso na nossa vida. Nós precisamos entender essa relação que há entre olhar e cobiçar. Entender que são os olhos que nos levam ao desejo e ao pecado. Se são os olhos que nos conduzem ao pecado, de maneira muito semelhante ao que foi dito na semana passada, onde o sentimento da ira nos leva a cometer o crime, o que precisamos fazer é cortar o mal pela raiz, sendo cuidadosos com o sentimento da ira, e da mesma forma aqui, precisamos ter cuidado com o nosso olhar. Existe uma clara diferença, irmãos, entre olhar para uma mulher e olhar para uma mulher com o desejo de cobiçá-la. Portanto, nós, homens, precisamos disciplinar os nossos olhos. Por exemplo, se para você ir na praia no verão, no auge do movimento, onde você é exposto a muitas mulheres seminuas, e você sabe que isso te faz pecar, não vá para a praia nesse período. E não vem me dizer, irmãos, que, pastor, mas eu lido bem com essa situação. Eu fico tranquilo lá na praia, não tenho problema nenhum. Conta para outro. Você não está nem lutando contra isso na sua vida. Se os teus olhos são atraídos no mundo virtual, e hoje a internet é uma porta aberta para a cobiça, então desligue o computador. Desligue o celular. Corte a internet. Fuja dessas situações onde você percebe que é mais tentado nessa área. E mulheres, ajudem os homens nessa tarefa. Não adianta ficar apenas dizendo e acusando, mas homem é tudo igual. Ajudem os homens com a maneira que você se veste. Se você é casada, pergunte ao seu marido sobre a maneira como você está se vestindo. Porque o olhar masculino é diferente do feminino. Se você é jovem, pergunte para o seu pai. Pergunte para saber se a maneira como você está se vestindo não pode atrair outros olhares. Ajudem os homens nesse sentido, sendo modestas. E esposas, vocês devem entender a sua responsabilidade em conservar a pureza do seu marido. Jamais esqueça de orar por isso. Ore diariamente por esse motivo. E entenda o que eu vou dizer. Essa não é uma única questão sobre um determinado pecado, de apenas uma área da vida que eu tenho dificuldade. Lutar contra os pecados específicos, seja ele qual for, isso demonstra o desejo verdadeiro de um coração puro. Se eu realmente travo uma batalha contra isso, e talvez seja a área mais difícil na vida do homem, mas se realmente eu for lá e desligar meu computador, se eu rejeitar aquelas situações que me levam a pecar, isso demonstra que eu quero de fato um coração puro. Eu posso uma hora ou outra cair nesse pecado, mas isso demonstra a minha luta, que eu desejo ser regenerado. Jesus está ensinando sobre o seu reino, e uma dessas exigências, uma marca dos habitantes do reino, é o coração puro. Lembram das bem-aventuranças, das qualidades, das características dos verdadeiros discípulos? Bem-aventurados os de coração limpo. Não lutar contra esse desejo pecaminoso, contra a cobiça, é simplesmente assumir que você não deseja um coração limpo do pecado. E essa deve ser uma luta diária. É uma batalha que você vai travar todo dia. Mais particularmente, o tipo de luta que nós devemos travar
eu vou abordar agora nesse último ponto da pregação. Segundo Jesus, os habitantes do reino precisam ter uma atitude sacrificial. Veja o que ele diz no 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aparentemente, isso aqui é um mandamento assustador. Se você está caindo no pecado da cobiça constantemente, arranca o olho para que você não peque mais nessa área. E ao longo da história do cristianismo, eu tenho que dizer a vocês, muitos interpretaram essa ordem de Jesus como sendo integralmente literal. Alguns chegaram a se mutilar por conta disso. O caso mais conhecido é Orígenes de Alexandria, do 3º século. Ele teve uma interpretação literal desse texto e ele acabou por arrancar o seu órgão sexual. Isso foi tão comum ao ponto de, no concílio de Nicéia, no ano 325, eles proibirem essa prática da mutilação. Mas certamente, irmãos, Jesus jamais ensinou que a mutilação é o caminho da santificação. Jesus nunca ensinou isso. O seu ensino é que o seu discípulo precisa lidar com o pecado de uma maneira radical. O cristão precisa ter uma atitude sacrificial para fazer parte do seu reino. Então esse é um mandamento que enfatiza a nossa responsabilidade de travar uma verdadeira guerra contra o pecado em nossa vida. É agir de uma maneira radical, não fazendo concessões. Se o teu olho te faz pecar, não olhe. E usando o mesmo exemplo de antes, se você peca ao ir para a praia, não vá para a praia. Se temos dificuldades com pornografia, corte o mal pela raiz. Haja de maneira radical contra isso. Joga o computador pela janela. Pega o cabo da internet e corta. Isso é uma atitude radical. Isso é uma atitude sacrificial em favor de um coração puro. O cristão, ele precisa levar a sério a luta contra o pecado em sua vida. E Jesus ensinou isso com palavras muito fortes. E em Mateus 18, 8 e 9, ele repete esse mesmo texto aqui, e ele ainda acrescenta os pés. Ele diz, se teu pé te faz tropeçar, corta-o fora. Então o cristianismo nos ensina que nós precisamos morrer para nós mesmos, que nós precisamos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo, que nós precisamos abrir mão da nossa vida para encontrar a verdadeira vida. Não existe outro tipo de cristianismo que não seja radical. Eu sei que existe um cristianismo colorido por aí. Um cristianismo do sucesso, da prosperidade. É um cristianismo que parece um conto de fadas. Mas eu repito aquilo que eu sempre digo aqui. Compare o que está sendo pregado com a palavra de Deus. Veja o que está sendo pregado se realmente possui base nas Escrituras. Como conciliar esse evangelho cor-de-rosa com textos como esse? Como conciliar quando Jesus diz, pegue sua cruz e me siga. Morra para si mesmo. Em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 e 15, na mensagem que Deus manda à igreja de Laodiceia, Deus vai dizer, eu sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. O que Deus está falando é que no cristianismo não existe caminho do meio. Não existe cristianismo light, diluído em água com açúcar. Como cristãos, nós precisamos ter uma atitude sacrificial. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. E para reforçar o que eu estou dizendo, olhem o que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, versos 21 a 24. Diz assim, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele,
Livrem-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Uma vez que você ouviu do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, que é composto de uma má notícia, a queda, o pecado, a nossa inimizade em relação a Deus, e aí então você escuta a boa notícia, que é: Jesus veio, Ele morreu para nos trazer redenção, para nos trazer o perdão, para nos reconciliar com Deus. E aí, se você ouviu isso, qual é o próximo passo? Permaneça como está? Vá para a igreja todo domingo, entregue seu dinheiro lá e tudo vai terminar bem? É isso que o texto fala? Não. Livrem-se da velha natureza. Você ouviu o Evangelho de Jesus? Então abandone o seu velho modo de viver, essa vida corrompida pelos desejos impuros. Abandone a sua velha natureza de cobiçar todas as mulheres que passam pela sua frente. Livrem-se disso. O próprio adultério, irmãos, na nossa sociedade, ele parece ser apenas uma afirmação de masculinidade. O homem trai e ainda canta louvores diante disso. Agora em Cristo, você tem uma nova natureza. Você renovou o seu pensamento por meio da palavra de Deus. E hoje você está apto a entender quão sério isso é e mortificar o velho eu e fazer diferente. Você agora pode reconhecer as práticas pecaminosas e lutar contra elas. É isso que a palavra diz. Não há outro caminho para o cristão. Quer facilidade, irmãos? Se torne espírita, budista ou qualquer outro caminho, mas não queira ser um cristão, porque Cristo vai lhe exigir tudo, vai lhe exigir a tua vida. Cristo quer discípulos que sejam radicais. E ser um discípulo radical envolve, irmãos, mortificar a velha natureza e fazer isso com atitudes radicais, como as que eu já citei. Mas talvez a gente pense que é só, extremos. Se precisar, corte o braço. Será que é isso ser um cristão radical? Será que eu preciso chegar nesse ponto? Não, irmãos. Eu vou dizer o que é ser um cristão radical. Quando você ama a sua esposa ou o seu marido e cumpre o papel que Deus determinou para você no lar, você está sendo um cristão radical. Quando você educa os seus filhos na palavra de Deus, isso é ser um discípulo radical. Quando você foge da imoralidade, você está sendo um discípulo radical. Quando você serve na igreja com dons e talentos que Deus lhe deu, você está sendo um cristão radical. Quando você ora, dobra seus joelhos e clama pela salvação de seus amigos e familiares, você está sendo um cristão radical. Quando o seu testemunho reflete Cristo na sua vida, você está sendo um discípulo radical. Toda vez que você luta pela pureza, toda vez que você busca um coração puro, você está agindo como um cristão radical, comprometido com o reino de Deus. E aqui eu poderia citar horas, ficar horas falando de coisas simples que nos tornam cristãos radicais. Todos os habitantes do reino de Deus são cristãos radicais. Não haverá um único que não tenha sido. Pessoas que reconhecem o pecado e as suas consequências. Pessoas que buscam com todas as forças um coração puro. Pessoas que possuem um desejo, uma atitude sacrificial e que não medem esforços para glorificar a Deus com suas vidas. E eu gostaria de concluir com as palavras de um grande pregador que eu muito admiro, do século XX, John Stott, sobre o texto que nós analisamos hoje. John Stott disse assim sobre esse texto: Jesus foi bastante claro sobre isso. É melhor perder um membro e entrar na vida mutilado, disse ele,
do que conservar todo o nosso corpo e ir para o inferno. Isso é o mesmo que dizer: é melhor perder algumas das experiências que esta vida oferece, a fim de entregar na vida que realmente é vida. É melhor aceitar alguma amputação cultural neste mundo do que arriscar-se à destruição no outro. É claro que este ensinamento vai totalmente contra os padrões modernos da permissividade. Baseia-se no princípio de que a eternidade é mais importante do que o tempo, que a pureza é mais importante do que a cultura, e que qualquer sacrifício é válido nesta vida se for necessário para assegurar a entrada na outra. Temos simplesmente de decidir se queremos viver para este mundo ou para o outro, se queremos seguir a multidão ou a Jesus Cristo. E eu gostaria que você meditasse por alguns segundos sobre essa fase final de John Stott. Todos nós ouvimos o Evangelho de Cristo. E todos nós temos que tomar uma decisão sobre ele. E aí John Stott diz: temos simplesmente de decidir se queremos viver para este mundo ou para o outro. Se queremos seguir a multidão ou a Jesus Cristo. Essa é uma decisão que envolve reconhecer o pecado na sua vida e as suas consequências, e envolve a busca sacrificial por pureza de coração. Então medite por um instante sobre isso, porque essa decisão, irmãos, segundo esse livro que nós estudamos semanalmente, certamente é a decisão mais importante que você tem a tomar nessa vida.